Eu acho que, assim, primeiro, parabéns pela apresentação de vocês. É sempre muito importante a gente ver, quando tem alguma coisa estruturada, traz para a gente uma luz, pelo menos, de que caminho a gente quer tomar. Mas, quando é um restaurante pequeno, a gente tem um misto de tarefas, né? Às vezes, eu tenho uma empresa relativamente estruturada, mas eu tenho muitos colegas que estão ainda, acordam, vão fazer compras, preparam, às vezes, os insumos, contratam, demite o funcionário, vai para a cozinha. E muita coisa acontece nesse meio de campo em que a gente não consegue se preocupar com algumas coisas que vocês pontuaram assim, de uma maneira brilhante para a gente. Então, assim, para quem não tem condições de ter isso dessa forma, montar uma estrutura como o Girafas montou de treinamento, online, né? Conseguir elaborar os vídeos, né, como você mostrou da Apuratos, achei muito interessante. Isso o que a gente pode fazer? O que a gente sente na nossa vivência é que, às vezes, um funcionário, se ele está sendo bem atendido, vamos dizer internamente, ele mesmo vira um recrutador. É isso que a gente vivencia. Vocês querem me falar um pouco disso? Se eu estou viajando muito nisso? Eu abro para quem quiser falar. Estão todos com o microfone? Não. Só o Fernando. Tá bem. Mas fiquem à vontade, gente, por favor. Acho que você mesmo já respondeu a pergunta, né? Porque acho que assim, são coisas muito simples, né, que podem ser feitas e muito poderosas. Uma é você cuidar muito bem dos seus clientes. Aliás, eu sou cliente, viu, da 1900, que frequente. Bom, que bom. Eu já estou seguindo a página da Apuratos. É isso Estamos aí, fazendo, né, gente? Ganha, vamos fazer um co-branding aqui já. Então, lá em casa, realmente, a gente pede quase toda semana, e sempre 1900. Então, assim, acho que você cuidar bem do seu cliente já é, sem dúvida, assim, né, muitos pontos que você ganha. E, como você mesmo falou, cuidar bem do seu funcionário. Uma das coisas mais poderosas para você atrair novos talentos é o famoso programa referral, né, de indicação. Inclusive, é uma das ferramentas que tem vários estudos falando sobre isso, que a possibilidade de um funcionário novo que foi indicado por um funcionário já existente dar certo é muito maior, porque é uma ferramenta muito poderosa. Alguém que já conhece sua cultura profundamente vai convidar, vai falar do orgulho que tem, vai indicar, olha, eu acho que essa pessoa aqui, que eu conheço, tem tudo a ver com a nossa empresa. Então, isso é um employer branding natural, orgânico, né? Funciona um pouco. A gente até sente isso em algumas situações, Exato. porque, às vezes, uma pessoa que vem já com uma indicação interna, Exatamente. Parece que ele já tem uma chancela ali dizendo, olha, você já sabe o que vai passar aqui dentro, tanto bom quanto ruim. Exatamente. Então, ele acaba e a tendo uma reputação resiliência da maior. empresa ajuda muito, né? Então, está intimamente ligado. Se a pessoa tem uma experiência boa com o seu produto, com o seu serviço, ela certamente vai estar aberta, né, a considerar como um empregador em algum momento da vida, porque vai admirar, vai ver o compromisso, né? E, em relação a mídias sociais, como o Fernando falou, são coisas muito fáceis, né, muitas vezes, de você fazer. Você pode... Eu, por exemplo, quando eu estava na Johnson, a pessoa que cuidava, durante 2 anos, que cuidou das nossas mídias sociais, foi uma estagiária brilhante, menina super inteligente, mas, assim, a gente já se alinhava no conteúdo e ela fazia acontecer. Hoje o jovem está muito ligado à tecnologia, Sim. então, às vezes, você nem precisa de um investimento muito alto, né? Uma pessoa bacana que está a fim de fazer acontecer pode te ajudar a alcançar facilmente várias outras pessoas, né? Muito bom. Obrigado. Uma resposta bem como. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que ela falou super bem. A gente tem um monte de pequenos negócios, né? Então, como a gente é franquia, o franqueado, ele às vezes tem uma lojinha só, tem 2 lojas, e às vezes ele não está no alcance dos nossos materiais, a nossa escola de treinamento, por exemplo. Então, vou exemplificar a região do Belém. A gente recentemente foi visitar lá, porque a gente não tinha ido. E, assim, a gente só se surpreendeu com o resultado positivo. O franqueado tem um ótimo gerente. Então, a liderança é fundamental. Se você tiver um bom líder que tem carinho com o funcionário, que conecta ele com o negócio, que é transparente com os resultados, que trabalha o engajamento, naturalmente o seu funcionário te indica para o parente. Tem muito funcionário, posso indicar um primo, um parente ou um amigo? Ele faz isso naturalmente. Então, ele fala bem como ele fala mal. Tipo, quem é bom, venham. Né? Assim, fazer pílulas. Assim, Às uma vezes você tem uma chamar, vaga, né? que você precisa trabalhar, faz uma pílula para eles divulgarem em Facebook. Isso, ó, o Facebook, Entendi. que foi o Fernando falou, redes sociais. A gente, às vezes, acha muito mais candidato fazendo pílulas e colocando em Facebook porque os funcionários compartilham, né, do que, às vezes, a gente divulgar. Não que as empresas e ferramentas de recrutamento e seleção não sejam importantes, são, mas talvez para um microempreendedor que tem um negócio menor é muito assertivo. Às vezes ele também foca num canal só, né? Então, assim,
Pode ter, não, pode falar. Eu vou ficar falando aqui. Não, tem que Olha o compartilhar, tempo, olha o tem- tempo. Vocês comeram o tempo. O Fernando não. Então, Não, para mim, eu acho o seguinte, eu falei em alguns momentos aqui a história da equação que precisa fechar, né? O que eu conto dentro tem que ser igual ao que eu conto fora. sim. Mas nessa equação, para mim, a ordem dos produtos ela é importante. Então, se eu não consigo ainda contar fora, porque de repente isso exige de mim um pouco mais de preparo, como eu vou, através de que canal, dentro não precisa de muito investimento. Dentro é ouvir o que está acontecendo. Tá, Porque de se eu pesquisa sei de que está clima, ouvindo o que está alguma coisa acontecendo, nessa uma linha. pesquisa de clima, uma presença de liderança, essa conversa para você sentir quais são os atributos que mais aparecem, te dá o elemento para começar a construir dentro de casa primeiro, aí sim a ordem do produto inverte mesmo, primeiro o que precisa ser trabalhado. Ok. Porque de restante é um pouco do que as meninas falaram. É recomendação boca a boca, seja na mídia social contando para o parente, ele propriamente começa a fazer a propaganda, a divulgação da marca e do lugar e do orgulho onde ele trabalha, né? E eu acho que o investimento nessa conversa interna é muito mais simples, porque tem mais a ver com atributos de liderança, de pesquisa, de ambiente, de clima, e acho que aí isso cabe muito perfeitamente em empresas que tenham mais estrutura, mais recurso, ou menos recurso e menos estrutura também. Acho que essa lógica pode ser uma boa Muito sugestão. bem. Obrigado. Agora vou para a pergunta da plateia, que chegaram 3. Samantha. As 3 são suas, tá? Só porque eu falei que eu gosto de falar. Entendi. Já tem 3 para você aqui. Ó. A plataforma de treinamento que o Girafas está implantando é construída internamente? Sim, a gente Vocês têm uma equipe de TI? tem uma tudo, equipe interna desenvolvimento? maravilhosa que inclusive está aqui. Cadê? Né? Ó, parabéns. Laís, Deixa Anne, o telefone. Max. Então depois. eu estava comentando sobre isso no almoço. Então a gente contratou uma plataforma, né? Então a tecnologia, e a gente tem uma estrutura interna de desenvolvimento de conteúdo, layout. A gente contratou uma pessoa para design. Então a gente tem duas pessoas muito boas em design dentro da rede. Não vou dar os nomes. Não. E que são muito bons. E aí a gente tem a Laís, que também trabalha muito bem a parte de layout, de conteúdo, que ajudou, inclusive, a desenvolver a apresentação. Então, internamente, a gente tem. Tá. Tem 2 conteúdos que a gente fechou fora, Tá. que são formações técnicas. Então, a gente buscou uma formação fora. Mas os demais conteúdos comportamentais, técnicos e operacionais são desenvolvidos dentro. Entendi. É E montaram a trabalhoso, plataforma exige toda também uma internamente. equipe. É trabalhoso, exige uma equipe mais em médio e longo Mas também, prazo. teoricamente, é um papel da empresa de vocês A pela franqueadora, pela como própria franqueadora. estrutura, né? Pelo Sim. fato de ser uma franqueadora e não operar as E ficaria muito lojas, mais né? caro se a gente fizesse tudo fora. Imagino. Então, E emendando na outra pergunta aqui, os treinamentos são obrigatórios para os gerentes, para os franqueados? Não, a gente Não. no processo de relação franqueado-franqueadora, a gente, como RH, a parte de manutenção, contratação, demissão, a parte toda trabalhista, é ele que administra. Tá. Então a gente faz o quê? A gente viabiliza treinamento, ferramentas de RH para ele utilizar. Para ele se desenvolver, na Alguns verdade. treinamentos são obrigatórios na compra da franquia. Então, uma loja inicial, ele vai ter um processo de treinamento obrigatório para o franqueado, para o gerente, para a equipe nova. Então, isso é obrigatório. No demais, é o acompanhamento do nosso consultor de operações junto com a equipe de treinamento. Só que é uma necessidade, então isso acaba sendo natural. Treinamento operacional, eles querem muito. O que a gente tem um grande desafio é vender o comportamental, de que isso também é importante. Né? Então, treinamento operacional, nossa equipe de treinamento, ela vive em campo, tem rotina praticamente agenda lotada. E esses treinamentos operacionais, eles são feitos durante o horário de trabalho Sim. ou vocês convocam fora do horário? Quando é treinamento operacional, é em loco. Então, é dentro da loja, na prática. É o treinamento na prática. Tá? Às vezes, a gente vai ter um BPF, que é o Boas Práticas de Fabricação. Aí, ele sai ou ele faz dentro da praça de alimentação ou na escola de treinamento nossa mesmo. Então, tem treinamentos que exigem que ele saia. Esses que são mais obrigatórios, que a Anvisa pede certificado, treinamento para melhorar a qualidade, é muito natural que o franqueado queira. Nosso maior desafio é a parte de desenvolvimento comportamental. Tá. Ela não é obrigatória e a gente tem o desafio de falar, é importante, você tem que Conscientizar, engajar. né? Sim. Eu acredito que isso aí você também, eu já emendo na última pergunta, que é sobre a resistência do pessoal do administrativo ou do escritório para ir para a operação. Olha, a gente se surpreendeu Quanto porque tempo você leva para carregar alguém assim? a gente
esse ano a gente implantou o projeto do Gira Experiência. Então, quando ele entra, ele já está ciente que ele vai ficar 3 dias em loja no mínimo. Então, qualquer área fica no mínimo 3. A área que tem mais relação com loja fica mais tempo. Então, quando ele entra, ele já sabe que no processo seletivo ele foi avisado que vai treinar. Isso para o recém-empregado, Para o recém. né? Tá. Quando a gente fez o Gira Experiência, que é esse trabalho contínuo, a gente se surpreendeu muito. A gente teve aí cerca de 90% de adesão como positivo e que gostaram. Claro que tem aquele funcionário que fala assim, ai, eu sou de escritório, vou ter que ir para a loja. Só que se o que a gente tentou fazer junto com as lideranças? Então, uma coisa que a gente fez, reunião com as lideranças. Então, eu primeiro desci o projeto para quem? Para o líder. Ele comprou o projeto, ele acredita que o projeto é importante, o que ele faz? Ele incentiva para a equipe. Então, o primeiro passo, eu desci para a liderança. Todo mundo gostou, todos os líderes validaram. Eu não tive nenhuma resistência na liderança. Nas equipes, a gente encontrou uma frase ou outra na conversa de corredor. Ah, sou escritório, vou ter que ir para a loja. E aí a liderança me ajudou a defender, sim, o projeto é importante. A gente faz um encontro bimestral com o pessoal do escritório. O presidente falou do projeto, o diretor de operações falou do projeto. Então, isso vai criando importância para o projeto. Aí não foi fácil, mas naturalmente vai. Eu acho que ano que vem se consolida mais. Vai trazendo a cultura da operação para dentro do administrativo. Porque, Isso, o assim, assunto também acaba o fluindo de business outra da forma. loja. Então, Sim. ele tem que entender que todo mundo tem que trabalhar para a loja Se não vender existir a mais. operação, não existe o Se administrativo. o né? franqueado não vender, não pagar o royalties, a gente não sobrevive. Sim. Então, a gente tem que conectar isso de alguma forma. Entendi. Tem sido um trabalho de formiguinha. Eu achei que ia ser mais resistente, ia ter mais resistência, mas não teve. Tá. Tá? Ok, obrigado. Obrigada. Mais alguma pergunta aí da plateia? Ainda não? Eu vou aproveitar e perguntar para a Tatiana. Sobre o Indeed, na verdade, pelo que eu entendi, peço perdão até se eu perdi alguma coisa nesse sentido, é uma ferramenta para captação de talentos, seria isso. Você acha que um pequeno empresário de restaurante consegue fazer uso da ferramenta nesse sentido? Valeria a pena? Porque o Fernando está falando muito de redes sociais, que é um canal já que você está com a sua marca aparecendo. E ali colocar dentro de uma ferramenta dessa, que é bem específica, você consegue ter mais assertividade para trazer um perfil de candidato? Com certeza. Eu acho que um dos grandes diferenciais, inclusive, do Indeed, é o fato de que o nosso modelo de negócio ele é muito assertivo no sentido de ser justo com o empregador. Então, você paga por performance. Diferente de outras ferramentas, que às vezes você fica preso num contrato, tem que contratar um número mínimo de vagas, e às vezes você nem tem esse fluxo, por ser, de repente, um SMB, você não tem esse fluxo, essa necessidade de tantas vagas ali sendo anunciadas. No Indeed, você tem um investimento que você aloca por vaga, e esse investimento ele vai rodar por dia dentro de um período que você determina. E aí você só é cobrado todas as vezes que alguém clicar no seu anúncio. Lembrando que também dá para anunciar no Indeed gratuitamente, né? Então, para algumas vagas, é necessário você simplesmente criar uma conta e você já consegue ali divulgar essas vagas sem ter a necessidade de impulsionar as vagas. A gente sempre fala que o impulsionamento ele deve acontecer depois que você coloca essa vaga para rodar e você percebe que você não tem a quantidade necessária de candidaturas para encontrar o talento certo. Mas a gente tem clientes de todos os tamanhos, desde SMBs, pequenos negócios, desde grandes empresas. Puratos é um dos nossos clientes. Então, é uma ferramenta assim muito, muito democrática. Com certeza vale muito a pena. Entendi. Ok, obrigado. Perguntas, não? A gente usa Indeed. Não vou ficar nas aqui, eu vagas tenho grátis. 16 Que minutos. ótimo. Hã? A gente usa Indeed também Vamos nas us- vagas é bom. operacionais, ajuda muito. Boa Bom. ferramenta. Sim, e lembrando que, até fazendo aí um comparativo com o que eu já falei na apresentação em relação ao que o pessoal fala, né? Isso não é o que nós falamos, mas quem usa o Indeed fala muito que é como se fosse o Google dos empregos. Eu trabalhei no Google, né? Eu vim do Google, eu fiquei 2 anos e meio lá no Google, e uma das coisas que o Google sempre falava muito em relação à ferramenta é que o site de pesquisa ele está muito dentro daquele momento que se caracteriza por ZMOT, o momento zero da verdade, que a gente considera que é onde as empresas devem aparecer, que é quando alguém vai para o site, por exemplo, do Google e digita uma palavra-chave e diz eu quero saber a respeito disso, eu quero comprar um sapato, e você diz, né, você tem a ação de ir ali buscar. Quando a gente fala do Indeed, é a mesma coisa. Então, o candidato tem essa ação de ir até o site e digitar ali vagas em vendas, gerente de contas. Então, ele está nesse momento tão rico para o empregador, né, analisando aí do ponto de vista do empregador, onde ele está dizendo, eu quero isso. Então, a nossa ferramenta ela vem para realmente preencher essa lacuna e com esse objetivo central de unir o interesse de quem quer ser contratado e quem quer contratar. Nós não somos uma ferramenta que você entra lá e você vai ver um monte de coisa aparecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem muito certo esse nosso foco na atração dos talentos e no fortalecimento da marca empregadora. Entendi.
E o tema é interessante, até como o Fernando estava falando, como marketing em si, porque a minha área é marketing. Eu sempre olho para um lado, né? Para o consumidor que está vindo e não para o empregado que está chegando para trabalhar. Então, é bem interessante, porque, na verdade, você está captando alguém, você está despertando o interesse, você quer mostrar que aquilo que você tem é bom. E o produto que a gente está vendendo, por um lado, é pizza, né? Para quando a gente fala para o cliente final, mas estou vendendo a empresa para quem vem para fazer parte da equipe, né? Então, a questão do propósito, acho que foi como foi colocado, que é importante, de como é que a tua empresa está colocada no mercado, e essa conversa, eu acho que ela tem que fazer sentido para as duas pontas onde você está falando, né? E eu acho que esses desafios das gerações novas, a gente tem percebido isso na prática ao longo do tempo. Aquela demanda de vir e ficar no emprego, de realmente, olha, conseguir um lugar para trabalhar, era um objetivo. E a gente sente uma ansiedade talvez muito grande dos mais jovens, realmente de crescer numa velocidade em que a empresa não está acostumada a entregar. Então, eu acho que a gente precisa também ter uma adaptação no modelo, porque eu acredito que muitos acabam atropelando, né, ou acabam saindo. Então, a gente tem, por exemplo, um turnover muito alto na primeira faixa, que é aquela faixa de 1 a 2 anos, em que não ficam, e tem uma faixa que está mais de 10, tem muito grande, que já são das gerações anteriores, né? É um desafio essas mudanças, né? E eu acho que o maior desafio é o conhecimento. Então, identificar que essas gerações têm necessidades diferentes. Então, um funcionário novo, ele é mais novo, qual é a necessidade dele? E aí, o diálogo faz criar perspectiva e expectativa. Tá, o que eu quero, onde eu quero chegar? Porque ele chega dizendo onde eu vou, o que essa empresa soma para mim. E aí, a gente vai lá e baixa um pouquinho o termômetro. Então, o diálogo, a conversa, o gerente conhecer o funcionário, o histórico. Por isso que, assim, eu sempre vou trabalhar a premissa que a liderança é o ponto principal. Então, a liderança acredita, a liderança é engajada, ela é espelho, ela reflete na equipe, né? Então, a gente fala, o nosso gerente, eu vi falando que o gerente do Girafas, das lojas, ele é case, porque ele cuida da operação, ele quando cuida você fala liderança, desculpa, Samantha, é qualquer líder de setor, de equipe, ou não Isso. só o cabeça da loja, né? Não, Tá. isso. Quem exerce o papel de liderança das equipes, Ok. seja no nível intermediário, seja o principal, começa em cima. Então, tem que começar refletindo, porque, pensando em franqueadora, quando a gente fala de franquia, o franqueador, às vezes, ele vai ter o gerente da loja, ele não tem contato com aquele gerente, só que aquele gerente também é um funcionário. Ele também precisa de feedback, ele também precisa de avaliação. E aí, é tão óbvio para o franqueado que aquela pessoa já é uma liderança, que ele fala, ele toca. Só que ele também tem necessidades como funcionário, como profissional, de saber se ele está no caminho certo. E aí o pecado às vezes o funcionário é bom, ele toca, só que ele vai se perdendo porque ele não tem acompanhamento. E ele tem essa necessidade. Então, o conhecimento, o que aquela pessoa necessita, porque cada um tem uma necessidade diferente. Um, às vezes, precisa de mais acompanhamento, outro precisa de ser um pouco mais firme, outro não, ele não gosta que seja muito pressionado. Então, acho que o conhecimento sobre suas pessoas é fundamental, seja um pequeno negócio ou um grande negócio. Um grande negócio fica até mais desafiador, que é muita gente. Então, pega no topo, pega a liderança, que isso vai... E é igual trabalhar com o próprio perfil do consumidor, né? Fazendo de novo o paralelo com o marketing. Se você quer falar com um público específico, identifica quais são aquelas características, você vai usar uma linguagem na comunicação específica para que ele entenda o teu produto. Sim. E assim, internamente o cliente está também, nos né? observando. Quando a gente fala de restaurante, o cliente observa a forma como o seu gerente fala com o funcionário. Sim, sim. A gente recebeu 2 reclamações essa semana em SAG do cliente incomodado como o gerente estava falando com o funcionário. Nossa, ele grita, ele ofende, e a gente fica preocupado. O que a gente volta? Tem que voltar lá e fazer uma lição de casa, entender que o cliente está observando. Eu não vou numa loja onde o funcionário é maltratado. O que é bom, por um Aí lado, eu sou né? RH, Essa eu vou nas observação. lojas, eu vou nas redes, eu dou feedback para o gerente, que eu presenciei isso já. De um gerente estar gritando com um funcionário ou falando de uma forma mais firme na frente de todo mundo. Aí a Samantha vai lá e fala, olha, posso falar com você 2 minutos? Não é legal você fazer isso. Não, mas o cliente não vai fazer isso. O que ele faz? Ele reclama, ele começa a falar mal de você. E aí, quando você vê, boca a boca, os detratores, né? Quem fala bem, né, potencializa a marca, mas os detratores também prejudicam. Ok? Você comentou do turnover, né, na primeira faixa ali, muitas vezes nos primeiros anos. A gente tem procurado trabalhar também bastante em cima disso. E uma das coisas que a gente viu que faz muita diferença é cuidar do processo de onboarding, né, de integração da chegada do novo funcionário. Quando ele é um processo de mais longo prazo, ele diminui muito o turnover. Ou seja, você fazer um programa que dura de 9 meses a 1 ano,
Ou seja, não significa que você todo dia vai estar chamando ele para fazer uma ação de integração, mas você faz um processo contínuo, né? Você considera que o primeiro ano é um ano de integração, o ano todo. Até absorver a cultura da empresa, entender exatamente. melhor, né? Então, a gente tem, né, enfim, não vai dar tempo de falar aqui, porque seria uma outra apresentação, mas já fica a dica aí, né, para o próximo congresso, falar de onboarding, que é um tema bastante rico e que, geralmente, as empresas têm muito desafio nisso, né? Como fazer uma boa integração do funcionário. Então, a gente pesquisou muito sobre esse tema na Puratos e a gente criou um programa de 9 meses, que, como eu falei, tem várias etapas, né? Enfim, e ele também não é perfeito, tem muitas áreas de melhoria. Mas, nos 3 primeiros meses, essencialmente, você tem que estar ali, realmente muito próximo, né? A gente colocou, por exemplo, o papel de um mentor específico para o onboarding, só para aquela pessoa conseguir navegar na cultura, né? Então, você encantar, fazer todo o processo de conhecimento do produto, falar com todo mundo, até com áreas que você não vai trabalhar diretamente. Sim. Então, enfim, é uma das maneiras pelas quais a gente tem tentado combater essa questão, né? Porque a gente sabe que, né, também matematicamente o custo de você perder um funcionário no primeiro ano ele é muito maior do que o salário, né, Sim, que Samantha, que né, você falou dessa paga. conta também, Então, Primeiros você 6 muitas meses vezes ele são 4 vezes mais o custo, né, do primeiro ano de trabalho. Então, enfim, pode ter um impacto realmente muito grande. Tudo que você deixou de obter de desempenho, todo o tempo que você tem que investir de um monte de gente para fazer a integração de um funcionário novamente, né? Muito bem. Isso é o que a gente está considerando que acertou na seleção ali, né? Quando integra, né? Quando traz aquele candidato que fala, não, é esse aqui que a gente quer para a equipe, e aí passa esse processo longo de treinamento. É bem interessante isso, porque às vezes a gente passa no entendimento, né, de um treinamento operacional, às vezes ele é muito curto, algumas tarefas são rápidas de serem adquiridas, ele numa repetição acaba, principalmente para alguns níveis que a gente trabalha, ele rapidinho ele pega o que é o trabalho em si, e você já considera que ele está na equipe, né? E a gente acaba até desconsiderando isso no dia a dia, mesmo de fazer esse resgate, né? De repente chamar e fazer um rescaldo, vamos dizer, desse treinamento, né? E às vezes a gente negligencia o recrutamento e seleção, porque tem bastante gente no mercado de trabalho. E ali tem que se dedicar um pouco mais de tempo, porque todo mundo precisa trabalhar. E aí selecionar bem, entender quais são os princípios e valores do funcionário também agrega, por isso que definição de propósito é um caminho-chave. Porque você entende o que aquele candidato ainda não funcionário valoriza. Então, às vezes, dedicar mais tempo para o processo seletivo é uma redução de custo. Porque se eu só precisa trabalhar, aceito o salário de R$1.000 e a refeição no local, aceito, vem. Aí ele fica 2 meses, não aguenta a operação. Então, ser transparente, falar de todos os desafios. A gente tem que vender o propósito, a conexão que a gente quer passar, mas também os desafios. Quando a gente faz o processo seletivo do Girafas para a loja, a gente fala a verdade. Olha, 7h20, fica na chapa, fica na cozinha, você faz limpeza. Tem que ser muito transparente com o candidato. Ele gosta disso. E aí, quando ele entra, ele fala, eu não fui surpreendido. Né? Isso aqui é verdade mesmo, foi falado isso para mim. Então, às vezes, a gente negligencia, faz muito rápido uma parte que é muito importante, que gera muito custo para o negócio. Então, tem que se dedicar. Né? Aí ele entrou, é mais dedicação para reter. Então, é contínuo, é dia a dia. É uma área, o RH ele é uma área muito importante. Às vezes, não precisa ser o Sem RH. dúvida. Quando é um negócio pequeno, a gente fala assim, se a gente tiver um empresário, franqueado ou gerente, que não seja da área de recursos humanos, não tenha aquela veia de pessoas, vamos trabalhar isso. É isso que a gente tem que desenvolver, porque Sim. todo mundo tem potencial para desenvolver. É igual um canivete suíço, ele tem que ter, cada hora ele levanta a ferramentinha que ele Exato, precisa naquele momento, perfeito. né? Fala, olha, eu vou pensar no RH neste momento. Tira o chapéu, Nossa, põe o óculos do RH e enxerga nesse momento o funcionário não como um Parece custo, né? Às fácil, vezes ele né? está olhando como financeiro, né? O cara na produtividade, tudo isso daí, mas tem uma série de outros pontos de vista para serem colocados, né? Isso é importante. Porque às vezes compensa um pouquinho mais você investir, continuar gastando um tempinho, se destinando para treinar e tentar resgatar aquela pessoa que você já colocou na equipe, já está ali, né? Já passou o treinamento e tudo mais, e tentar dar uma oportunidade para que aquilo evolua, né? E você, de fato, tem um colaborador que trabalhe para o funcionamento do teu negócio, do que você desistir até desse processo por uma falha tua, uma negligência, vamos dizer, no sentido de não ter a capacidade de fazer essa gestão e começar um processo todo do zero, né? O prejuízo acaba ficando muito alto nesse sentido, né? Uma coisa que a gente defende muito é qual é o investimento que a liderança faz para a equipe? Tempo. E aí ele fala, não dá tempo, tem que ter. Tempo é Tem que ter tempo fundamental. para dar feedback, tem que ter tempo para acompanhar, para conhecer. Então, tempo não é dinheiro.
porque o salário daquele gerente já está ali dentro do seu custo. Então, o gerente tem que saber administrar isso, o gerente, o franqueado, o empresário, enfim. Bem, muito bem. Bom, tem 4 minutinhos. Para mim, eu estou satisfeito, que ficou para mim as perguntas. Eu agradeço a presença de vocês. Se vocês quiserem ainda colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Senão eu encerro aqui a minha participação também com vocês. Acho que o evento foi muito bom, né, galera? Estamos finalizando. Foram painéis incríveis. Parabéns à NR. Queria agradecer o convite novamente. Foram temas muito importantes e, se a gente for escavar, a gente vai ter vários temas importantes dentro de recursos humanos. Então, participem do GT, quem é de RH, é importante. A troca, às vezes a gente fala, exige tempo, e aí nossa agenda é apertada. Então, separa um tempinho na agenda, vão nos GTs participar das reuniões, e parabéns à NR pelo evento. Muito bem. Também queria agradecer, foi um prazer estar aqui com vocês, mesmo não podendo participar do evento inteiro, como eu disse. Tenho certeza que tenha sido um sucesso e espero ter contribuído de alguma forma. E se tiver também alguma dúvida, alguma pergunta que aparecer aí tardiamente, alguma curiosidade, eu estou no LinkedIn como Fernando Rodrigueiro, é só me acessar por lá, me chamar e a gente conversa. Tá bom? Mas muito obrigado pelo convite e parabéns pela organização. Obrigado, Fernando. Bom, eu amei participar, como eu falei desde o início. Eu amo essas interações, eu acho que a gente sempre aprende uns com os outros. Quero agradecer a todos da organização, também a todos vocês que estiveram aqui com a gente ao longo do dia. Espero que seja o primeiro de muitas interações, que a gente possa fazer isso muitas vezes. E contem com a gente, tá? Contem conosco do Indeed. Também, se quiserem me adicionar no LinkedIn, estou lá como Tatiana Sayuri Kagawa. E vai ser um prazer ajudar a todos vocês também. Obrigada. Bom, já que todo mundo falou também, né? Vou agradecer, mas, na verdade, agradecer a vocês pela paciência, né, de ficarem aqui até o último painel. Vocês também estão investindo o tempo de vocês aqui e, sem dúvida, isso é sem preço, né? A gente também fica muito feliz de poder compartilhar com vocês e fico à disposição também, quem quiser, enfim, trocar mais, né? Estamos na mesma rede de valor, né, de alimentos, então é sempre bom essa troca também. Obrigada, pessoal, pelo convite, Alberto, pessoal da NR. Muito bom. Obrigado a todos. Obrigado.